Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o Reinaldo Cantídio, sou administrador de banco de dados, especialista em MySQL, já trabalhei bastante com SQL Server, um pouco de Postgres e um pouco de Oracle, né? Mas minha especialidade de fato é em MySQL. Resolvi fazer esse vídeo para poder explicar algumas coisas sobre processo de migração para profissionais de TI, tá? Desde que eu me mudei para cá, para Toronto, eu vivo aqui agora em Toronto, cidade conhecida aqui do Canadá. Desde que eu me mudei para cá, algumas pessoas têm me perguntado como que eu fiz, o que é necessário para conseguir um bom emprego aqui. Eu vou tentar ser o mais dinâmico aí e intuitivo possível para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Primeira coisa é necessário vocês terem em mente qual país que vocês pretendem fazer imigração, né? Pretendem trabalhar. Não é uma coisa fácil, eu comecei esse processo de preparação para poder fazer imigração já há pouco menos de 2 anos, quase 2 anos mais ou menos. Então eu comecei a juntar dinheiro, porque isso é necessário, você precisa ter um bom fundo para poder fazer isso. E comecei também a me preparar com relação a papéis, climas, estudar o lugar e tal. Então hoje está mais ou menos uns 5 graus aqui fora, não está nada quente, tá até sol, mas tá frio, caramba. Então isso é um dos fatores que também pode ser determinante na hora de escolher o país com que vocês querem imigrar. O que é necessário? É necessário, para escolher o país, é necessário vocês verem como é que é a área de tecnologia lá nesse país para onde vocês estão, se está aquecido, se o mercado não está. Por exemplo, eu tive conversas com algumas pessoas que é da Europa, lá, principalmente na Itália. O pessoal fala que está complicado lá, a crise ainda está acontecendo lá. A gente acha que às vezes o Brasil está numa situação absurda, ruim, mas tem muitos lugares que estão piores. E fora isso, o que é necessário também? É necessário que vocês tenham em mente o que vocês desejam fazer. Se vocês desejam simplesmente trabalhar, se vocês querem ter um conhecimento mais ou menos sobre culturas e tal. A minha intenção quando eu emigrei foi justamente conhecer mais culturas, porque é uma coisa que eu almejo, é voltar pro Brasil em breve aí, provavelmente no ano que vem ou no próximo, e tentar a vida mais na questão da área de gestão, né? Gestão de área de operações. Então, para isso é necessário que conhecer muito sobre culturas, conhecer sobre o modo de vida de outras pessoas, para poder tentar ser um bom gestor, né? E com relação a isso, por isso eu peguei e tentei vim para o Canadá, porque além de ser muito organizado, eu sei que o campo de TI aqui também é bem vasto e eles aceitam bem melhor assim o convívio com outras culturas. Agora, tendo em vista já o país que vocês pretendem emigrar, tentem verificar a regulamentação, né? Que nem foi citado aí há uma semana num terça de dados, que foi um debate aí no DBA, no fórum DBA Brasil, no site do DBA Brasil. E isso também é interessante, vocês verificarem se o país que vocês pretendem imigrar, qual que são as regras, quais são as argumentações, se é necessário ser registrado, etc e tal. Após isso, aí vocês tendem a verificar
como que faz para ser regulamentado. E geralmente TI é bem tranquilo, né? Não, são profissões, profissão de TI possui as profissões internacionais, né? Qualquer lugar que você for do mundo vai ser um pouco semelhante, então não tem tanta dificuldade para conseguir um trabalho como outras áreas, por exemplo, um advogado que muda as leis e tudo mais. Fora isso, aí escolher o país, eu vou falar um pouco mais sobre como que eu fiz para vir para cá, tá? Depois que escolher o país, tudo certo, começa a fase de preparação, né? Eu tô me preparando, eu me preparei quase 2 anos para poder vir para cá. Então, guardar dinheiro, conhecer sobre a cultura do lugar, verificar se de fato é aquele país que você quer ir, né? E ver como está o mercado de TI, isso é muito importante, porque às vezes você vai para um mercado que está com alguns problemas, que nem alguns amigos lá que trabalham lá na Europa, né, que está com problema, que ainda está com a crise financeira lá, não todos os países, mas boa parte. Então isso é importante, né, vocês terem em mente sobre isso aí. Após isso, é interessante vocês começarem na preparação, entenderem primeiro qual é a especialização de vocês, tudo mais, porque tem países que eles exigem de fato que o cara seja graduado, que o cara tenha uma formação na área de tecnologia, outros não. Na maioria não é obrigatório, mas sempre é de bom tom que você venha de uma área, de uma formação técnica, né? Uma formação de TI. Após isso, que eu fiz? Tem um órgão que se chama WES, que é o World Student Service. Esse órgão, ele meio que te habilita a trabalhar em outros países, né? Então ele vai pegar algumas documentações suas sobre os seus diplomas, seus históricos escolares e vão te dar um degree aí, vão te classificar com nível hierárquico acadêmico. No meu caso, para fazer isso você precisa mandar para um tradutor juramentado, não é barato. No meu caso eram 3 diplomas, então eu tive que gastar mais ou menos uns R$1.000, R$1.000 e poucos para fazer isso. Eu vou colocar mais ou menos onde vocês podem achar os tradutores juramentados, mais próximo de vocês. Tem a pessoa que fez a minha tradução foi muito boa, assim, foi rápido e o preço não tem jeito, gente, é meio com um preço tabelado, acho que, se eu não me engano, é do sindicato, do órgão que é dos comerciários, uma coisa assim, eu não lembro muito certo, mas geralmente o preço não foge muito, porque você tem que traduzir os diplomas e os históricos também. Os históricos é o que leva mais dinheiro. Então depois que você fez essa tradução, você manda para esse órgão chamado WES e ele vai te dar assim, a sua posição hierárquica acadêmica. Com relação a isso, após isso, por exemplo, como eu tenho MBA, eu fiz um MBA numa instituição de reconhecimento internacional. Isso é importantíssimo, vocês verificarem se a instituição que vocês fizeram MBA ou então fizeram pós-graduação, etc. e tal, ela tem reconhecimento internacional, porque com isso a AWS ela vai verificar qual é o degree que vocês vão adquirir. No caso, como o meu MBA era um MBA numa instituição que tem vínculo internacional, tem vínculo em Boston, tem vínculo na Espanha, tem vínculo em um monte de lugar, que é a BSP, onde eu estudei, e Business School, né, de São Paulo, e ela inclusive tem profissionais trabalhando aqui no Canadá, tá? Então isso é muito importante. Após mandar esses dados para
para a AWS, mais ou menos eles me dão um degree de master, né? Apesar de eu não ter mestrado, mas o MBA ele é visto como master aqui fora, ao contrário do Brasil. Por isso que se você às vezes você fez um MBA aí em qualquer instituição que às vezes não tem reconhecimento internacional, é importante vocês se atentarem a isso, que vocês podem pegar um degree abaixo disso. Fora isso, que mais? Com relação, isso é padrão para todos os países, então vocês vão precisar fazer essa equivalência, né? Tem empresa que pode não pedir, mas é bom você ter esses dados, esses documentos. Após isso, o que é interessante? Vocês verificarem os métodos de imigração do país. Então aqui eu vou falar um pouco sobre os métodos de imigração do Canadá. Para você conseguir trabalhar aqui, existem 3 métodos. Existe o Express Entry, que é um processo de residência permanente aqui no Canadá. Existe o Student Entry, que é o PWGT, eu não lembro muito certo, mas eu sei que PWGL, se eu não me engano, que é uma sigla que você estuda numa instituição de nível superior aqui, seja um college, seja um university, seja um master, etc e tal. Qualquer universidade de ensino superior você consegue uma permissão de trabalho em período em part-time, que é período parcial, né? Você tem metade do período para poder trabalhar e a outra metade você obviamente vai estar estudando. E se você vem com marido, esposa, filho, filha, alguma pessoa de um vínculo muito próximo seu, que seja comprovado, essa pessoa consegue trabalhar full-time, que é o período integral. Fora isso, você tem que ter em mente que é caro pra caramba esse tipo de curso, mais ou menos. Por exemplo, eu não posso fazer, eu até poderia fazer um college, mas o college são $15 mil semestrais, mais ou menos na área de TI. E pelo fato de eu já ter um Master Degree, né, eu já tenho um MBA e tudo mais, dificilmente eles me dariam autorização para estudar num college, porque eles entendem que Master Degree consegue ensinar o pessoal do college. Então, mais ou menos assim, mais ou menos por aí. Mas se eu for fazer um curso, eu teria que fazer um mestrado, que é $100 mil mais ou menos anuais, $100 mil canadenses anual, e que não é nada barato, né? Então isso já complicaria minha estadia aqui e ainda só poderia trabalhar metade do tempo. Então essa opção foi descartada para mim, né? Que é a opção de estudar aqui e pegar a autorização de trabalhar, work permit, para eu conseguir trabalhar aqui. A primeira que eu citei, que foi a Express Entry, de residente permanente, também foi descartada, porque eu teria que ficar aqui no mínimo 3 anos, e até poderia voltar para o Brasil, mas só que eu não posso ficar por mais de 6 meses fora do Canadá. Se eu ficar mais de 6 meses, eu perco todo o meu processo de residência, e não é também um processo barato. Eu não me recordo, eu cheguei até a checar, mas se eu não me engano eram uns 1.000 e poucos só o visto, fora as outras preparações, que aí também é necessário o IELTS. A diferença do IELTS para quem... E o Express Entry, de fato, para você atingir os certos pontos, é bom que você seja formado em ensino superior e, de preferência, pós-graduado. Então, você vai ter mais pontos com relação a isso. Para a residência permanente também, é interessante você ter de 25 a 30, 35 anos, depende da província.
aqui até 30, né? Porque não é que não dá para imigrar depois dos 35, dá, mas é bem mais difícil para você conseguir um visto de residente permanente aqui com isso. E o IELTS, por exemplo, para quem faz, que é o teste de proficiência, para quem quer fazer um college, já é bem mais exigente. Então, college público, que é o único que consegue te dar acesso a trabalhar, ao work permit, porque tem vários colleges privados, tem que se atentar a isso, só que o privado ele não te dá acesso a trabalhar aqui. E o público dá. O público ele só tem nome de público porque ele é do governo, é governamental, ele tem várias ligações com o governo e tudo mais, mas ele não é gratuito, não existe universidade nem ensino superior gratuito aqui. Existem vários incentivos do governo para os residentes, mas não é gratuito. Então, para trabalhar, por exemplo, vamos supor que você está disposto a fazer um college, que é bem mais barato, e você pode fazer isso e você quer fazer... Então, o college é mais ou menos como se fosse um tecnólogo, tá? Então, você com ensino médio, high school, você já consegue aplicar para um college aqui. Então você gastaria isso aí, além de gastar tudo isso, você ainda tem a questão do IELTS, que você tem que ter um IELTS, geralmente nos colégios públicos eles exigem 8, mais ou menos, que é bem alto, significa que você fala praticamente perfeitamente o inglês e com poucos erros, entendeu? Então, geralmente os bons colleges eles exigem 8. Tem uns que exigem 7, mas geralmente o público ele exige 8. Então, os dois foram descartados por mim, um por questão financeira, outro por questão de prazo, porque eu de residente permanente, eu não pretendo ficar aqui há tanto tempo, 3 anos aqui, eu amo o meu país, apesar de todos os problemas, de tudo, eu gosto muito de viver lá no Brasil. E o último que eu escolhi, que eu estou tentando aqui ainda, não está certo, que é o de sponsor, né? Que é você vir com visto de turista e tentar ter um sponsor, porque não existe visto de trabalho no Canadá, tá? Diferente dos Estados Unidos, que existe o visto de trabalho, aqui existe o visto, você vem com qualquer visto, estudante, turista, etc e tal. E com visto de turista, se você conseguir um sponsor, ele vai solicitar o governo o direito de te empregar, né? Esse direito de te empregar, ele vem munido de, por exemplo, de uma declaração que a empresa precisa entregar para o governo, que é o LMIA, que é LMIA, né, em português, que é, se eu não me engano, eu não me lembro todas o significado da sigla, que é Labor, eu não me recordo, mas é tipo, falando que aquele profissional, aquela área do profissional que você pretende contratar, que você como empresa, está em falta no mercado canadense, no caso, e então você quer contratá-lo. Mesmo assim, legal, é só pegar o LMIA e tá tudo certo? Não. Porque a empresa ainda gasta mais ou menos cerca de $26 mil para conseguir contratar um cara de fora. Isso por quê? Para que eles sempre tentem incentivar a contratação de residentes canadenses. Então, para a empresa fazer isso, é bem difícil. Geralmente são grandes empresas. E grandes empresas a gente sabe que o processo seletivo é muito mais complicado. Eles precisam de pessoas geralmente fora da curva, né? Você consegue um sponsor do Brasil, só que você tem que ser um profissional muito, muito fora da curva. Você tem que ser um cara muito bom no que você faz. Se for o seu caso, o caso de quem está assistindo, procurem as grandes instituições
e eles fazem algumas entrevistas com você através de Skype e tal. Eu já participei de algumas, né? Só que infelizmente não deu certo no passado e tal. E agora vamos ver como é que vai ser a relação aqui. Então eu tô correndo para ver se eu consigo um sponsor. Por enquanto eu vim com algum dinheiro guardado, algumas reservas que eu fiz nesses quase 2 anos. E outra coisa que eu comecei a aplicar aqui, comecei a fazer, são os voluntariados. Os voluntariados, existe um site também que eu vou passar para vocês, que é o Volunteer Toronto, ou Volunteer Canada, não me recordo, mas vou passar o link. Você pode se candidatar a algumas vagas de voluntariado. É interessante que você se candidate, faça um bom perfil lá, se candidate só quando você estiver aqui em solo canadense. E com um voluntariado você está mais hábil a conseguir um trabalho, porque as empresas aqui dão muito valor para quem faz voluntariado, principalmente porque você vai ter o Canadian Experience, que a gente chama aqui, que é a experiência de trabalhar no Canadá. Então isso também vai contar muito, fora que as próprias instituições de voluntariado elas indicam você para algumas empresas. Então eu estou bem otimista com relação a isso. Até agora eu estava, por exemplo, eu estou aqui há uns meses, eu estava fazendo turismo, estava conhecendo o mesmo país. Esse mês eu me dediquei a um pouco melhorar a língua, né? Lógico, a gente sempre tem alguns mistakes, alguns erros, né? Enquanto a gente fala, então estou melhorando algumas coisas e para que fique perfeito de fato. E estou participando de vários eventos aqui na cidade, tem vários eventos de TI, e isso ajuda muito você ter um network, você se tornar conhecido. Eles são bem semelhantes aos eventos que eu já participei em São Paulo, com uma grande diferença que aqui, de fato, eles usam muito forte o network. Se eles sentam na mesa com você, eles vão puxar assunto, eles vão querer saber o que você faz, de onde você vem e quais são as suas habilidades. Isso te ajuda muito a se tornar conhecido. Eu tenho já algumas até conexões aqui com relação a isso. E futuramente, talvez, esse cara que você conheceu no evento, ele pode te indicar para uma vaga aqui. Então isso também vale muito. Então, você vê que o esforço para você conseguir um sponsor é muito difícil, é muito grande o esforço, mas existem certas práticas que vocês podem utilizar para conseguir um sponsor, né? Então, outra coisa também é que é difícil você chegar aqui e querer o mesmo salário de um nativo daqui, ou então um cara que saiu do college. E você tem que ter em mente que você precisa de um sponsor, que a empresa vai gastar $26.000 logo de cara para te contratar. Então, geralmente faz sentido se você, lógico, abaixar um pouco a pretensão salarial, pelo menos no início, para você, e aqui o contrato geralmente é anual, tá? Então você consegue embutir isso no seu salário, então gerenciar, tentar negociar isso com a empresa para você se tornar mais atrativo. Porque se você for um cara que cobrar o mesmo valor de um nativo, então de um cara que já tem um work permit, e ainda querer mais, eles ainda vão ter que gastar mais 26 mil, você tem que ser um cara muito bom. Senão fica complicado até para a empresa. Então, sobre campo aqui, sobre área, que tem muita área, o mercado tá bem aquecido. Eu tenho visto muita busca por profissionais, banco de dados não tão agressivo quanto de desenvolvedores, como de computação em nuvem também. Isso eu acho que está no mundo, tá assim. Mas é muito sobre o mobile também. Mas banco de dados ainda tem bastante campo aqui a ser explorado. Profissional Postgres, eu percebi que para você que é um cara que mexe com Postgres, venha para cá, porque as empresas elas ficam loucas com profissional DBA Pro Postgres. Teve uma empresa que me ligou essa semana que passou, eles queriam me contratar para ontem,
apesar de eu falar para eles que eu tenho conhecimento de Postgres, mas não era muito profundo, eles queriam. Eles só meio que declinaram, porque era uma empresa, não era muito grande, e eu falei que não tinha work permit, senão já estaria praticamente contratado. E nem tinha estudado numa escola daqui. Outra empresa que também me chamou foi a BlackBerry, só que eles queriam que eu tivesse estudado aqui, justamente por conta dessa facilidade de pegar o work permit. Então é isso, e tá faltando muito profissional aqui. Se você tem vontade de vir, sei lá, para o Canadá, é um bom país para você pensar em vir. Então, e aqui tem a questão das regulamentações, então isso é bom vocês sempre dar uma olhada, verificar qual a província que vocês pretendem ir, a cidade. Calgary, por exemplo, é um novo polo tecnológico aqui, só que Alberta já tem, que é a província onde Calgary fica, já tem regulamentação, precisa de regulamentação para trabalhar lá. E, por exemplo, Toronto, que eu acho que é o maior polo tecnológico do Canadá, se eu não me engano, ele não precisa de regulamentação, mas é bom, né? Que é o SCIPS, que se eu não me engano, que é a instituição que regulamenta isso no Canadá inteiro, para os profissionais de TI. Então, tudo isso faz sentido para vocês que querem vir para o Canadá. O mercado está aberto, está bem aquecido, tem esses processos aí que vocês têm que se atentar quando vocês vierem, e tentem vir o mais qualificados possíveis. Quando a gente sabe que a certificação, ela não é o que faz o profissional ser ótimo, perfeito e tal, mas ela é necessária. Eu tenho algumas certificações, né, na área de TI, justamente porque elas são internacionais e são reconhecidas principalmente aqui ou nos Estados Unidos também. Então isso vai te ajudar também a se tornar mais atraente. Com relação a como aplicar para esses empregos, né, como você procura, é sempre bom vocês terem o LinkedIn em inglês, tá? Isso é óbvio, até para o Brasil, geralmente é de bom tom você ter o LinkedIn todo em inglês. Se você não tiver um bom inglês, procura alguém que seja fluente na língua, porque Google Translator ele não vai conseguir traduzir perfeitamente, né, os seus conhecimentos no LinkedIn. E outra coisa, com relação à carta de apresentação, isso é muito importante aqui. Por exemplo, a carta de apresentação aqui chega a ser mais importante até do que o próprio currículo, tá? Então, não é só fazer 3 linhas, eu sou bom, eu sou amigável, gosto de ajudar todo mundo. Isso aí não funciona. Aqui você tem que chegar com dados de fato. A minha carta de apresentação, ela é assim, ela tem o que eu passei, o que eu fiz nas empresas, o que eu trouxe de resultado. Isso tenta colocar tanto dados quantitativos quanto qualitativos. Então você tenta colocar tudo isso, porque isso vai ajudar muito na hora de você procurar, se você quiser vir para pegar um sponsor como eu fiz, entendeu? Não só um sponsor, mas mesmo que você tenha um work permit, você vai precisar disso. Então procurem alguns sites da internet, eles ensinam como fazer uma cover letter. E é isso aí, galera. Espero ter ajudado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação a isso, imigração, eu sei que não dá para falar tudo, porque senão o vídeo fica enorme, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou lá na comunidade DBA Brasil, principalmente no WhatsApp, lá, quem já está lá dentro consegue pegar meu número e me dá um toque. Eu vou tentar, lógico, que ajudar a todos de uma maneira mais direta, e nem sempre eu vou estar disponível, mas tenham paciência, né? Eu vou tentar responder a todo mundo.